e falar do Flamengo, hein? Falar do Flamengo, mercado da bola. Saiu nas últimas horas aí que o Flamengo abriu negociações por Jorginho, volante do Arsenal. O jogador de 33 anos tem contrato com o clube inglês até junho deste ano e o rubro-negro tenta uma contratação sem custos. O Jorginho já está livre, né? Há 6 meses do fim do contrato, todo jogador fica livre para assinar um novo contrato, um novo vínculo com qualquer outra equipe. É o caso do Jorginho, mas o Flamengo quer o jogador para agora. E a contratação só irá acontecer se o volante conseguir a liberação do Arsenal. Não parece, Mauro, ser um jogador no momento que tem assim tanto prestígio no Arsenal ou com tanta minutagem. E o Flamengo, você até trouxe no seu blog, né, essa informação do Jorginho, que o Flamengo abriu conversas, negociações com o volante ítalo-brasileiro. Essa informação ela foi dada pelo site GE primeiro. O Jorginho fez agora, dia 20 de dezembro, 33 anos. E o Flamengo estaria disposto a fazer um contrato de 3 anos. Eu acho que o único ponto que dá para discutir é esse. 33 anos, 3 anos de contrato, um jogador que vai terminar com 36. Mesma coisa do Bruno Henrique, mesma coisa do Oscar. Alguém vai dizer, mas o cara não vai aceitar vir para cá se não der a ele um contrato muito longo também. Começa com 2, né? Mais um por metas, né? Uma renovação automática, acho que seria melhor. Como foi o Davi Luiz. O Davi Luiz veio em 2021, no meio do ano, aí no final de 2022 renovou, e 23 de novo por metas. Ele atingiu metas e foi renovando o contrato. Está jogou até agora com 37, já vai para 38 anos. É possível que ele consiga jogar? Jogador que não tem histórico de lesões, ele não se machucou nunca, assim, gravemente. Você pega as lesões dele, nada praticamente. É um jogador de alto nível, já perdeu terreno no Arsenal, mas aí estamos falando de um dos principais times da Inglaterra, né? Então, um cara que é um reserva hoje no Arsenal, ele joga aqui, claro, joga, é evidente. Mas o jogo aqui está muito intenso. Porra, o cara joga Premier League, bicho. Porra, é claro que ele consegue jogar. O Jorginho não é um pitbull, tipo o João Gomes. Jogou agora de titular. Ele tem 14 jogos na Premier League, 10 como titular e fez 18 ao todo. Copa da Liga, Champions League vindo do banco. Ele é um reserva hoje, começa um jogo ou outro e tal, mas tem jogado com uma certa frequência, né, ainda. Então, ele é um jogador que... Agora, a característica dele é outra. Ele não é um volante mordedor. É um cara de interceptação de passe, um cara que fecha a linha de passe, tem uma visão muito qualificada do jogo, o passe também com qualidade. É um jogador, acho que o Felipe Luiz quer um time muito refinado com a posse de bola, por isso penso nesse jogador. Isso é importante o torcedor entender, né? Não estamos, porque o Alan é a mesma coisa, o Alan não joga bem no Flamengo, mas o Alan também não é um pitbull, ele é um cara de interceptação e passe. Ele não é um volante de combater, roubar bola, dar carrinho. E o pessoal fica comparando com o que saiu, que era o João Gomes. O Mauro, ele em algum momento da carreira dele, eu vou te falar uma coisa assim, né? Eu gosto de ver os jogadores da minha posição, né? Que eu jogava. Ele chegou em algum momento da carreira dele, ele ia estar à frente do Rodri. O que atrapalhou ele foi o pênalti que ele perde, que a Itália não vai para a Copa do Mundo. Sim. Ele perde o pênalti, a Itália não vai para a Copa, mas ele era o principal jogador de meio campo do mundo da seleção italiana. Para ser melhor do mundo. Ele. Então, assim, é um jogador de um alto nível, né? Eu só acho que 3 anos... Eu sempre acho muito que 33 anos o cara tem um contrato de 3 anos. Você está se comprometendo com um jogador até os 36. Você não sabe quando vai ser o ocaso da carreira do cara. De repente joga bem em 2025, aí chega em 26 ele já tem uma queda, e em 27 tem contrato ainda. E não vai ser barato, claro. Só esse ponto que eu questiono. A duração de um contrato de um jogador com 33 anos. Ao mesmo tempo, também eu entendo que o único apelo que você tem para o jogador nessa situação é: venha jogar aqui, eu te garanto 3 anos. E aí a conta que tem que ser feita é: quanto que vai me custar em 3 anos? Eu não vou pagar multa rescisória, né? Então eu vou investir. O único raciocínio que faz... O dirigente deveria fazer essa conta para a torcida, para a imprensa. Então, olha, eu vou gastar um valor X, mas se no último ano ele não jogar nada, isso aqui é como se estivesse pagando uma multa para liberar ele do Arsenal. Ou seja, a conta que tem que chegar. Mas eu não sei quais são os números, então eu sempre vou questionar. Como eu questionei aqui o caso do Oscar. O Oscar vem da China, ninguém sabe exatamente qual vai ser o nível dele. Um ótimo jogador, jogou também de Premier League, mas muito tempo fora, 3 anos de contrato. Ou seja, até os 36 você está com o cara. Se baixar um Schweinsteiger nele, né? O Schweinsteiger, você lembra que foi assim? O cara jogou pra cacete na Alemanha, no Bayern e tal, aí foi pro Manchester United. Ele não pegou na bola, ele não conseguia jogar. Era assustador, ele não conseguia jogar. Aí você pensava, não, a fase, não foi, o ocaso chegou para ele, às vezes acontece, tem uma hora que o jogador não consegue mais jogar. Como diria Leila, fim de ciclo. É o fim de ciclo com o futebol, né? Então, quando está nessa idade, esse risco sempre existe. E houve muita discussão quando o Bruno Henrique renovou o contrato há pouco mais de um ano,
também achei 3 anos muito, mas aí ainda estou falando de um jogador que tem uma história no clube, né? Que você pensa, pô, esse cara tem uma trajetória histórica. O Bruno Henrique é jogador para ser lembrado daqui a Placar vai soltar agora a edição com os melhores de todos os tempos da eleição. Vira e mexe, Placar faz isso, né? O melhor do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio, do Bahia, por aí vai. O Bruno Henrique é um cara que vai ser lembrado, assim, daqui pra frente, quando ele parar de jogar e tudo. Qual foi o melhor Flamengo? Alguém vai falar, não, o ataque, o Bruno Henrique. O cara fez gol pra caramba, decidiu títulos, jogou um absurdo. Até ano passado mesmo, você pega o Copa do Brasil, ele participou da conquista. Mas eu estava lendo hoje, tem a proposta, diz que o Palmeiras também estava fazendo proposta para ele? Você viu isso? Do Jorginho? O Jorginho saiu antes da história do Palmeiras, depois não saiu mais nada. Agora é o Flamengo que está atrás. Então, eu só questiono isso. Eu acho que se puder trazer, eu acho ótimo. Só questiono a duração de contrato, que eu acho que o jogador de 33 anos, 3 anos eu acho muito, pensando do ponto de vista do clube. Enfim, mas ontem chegou lá o Juninho, né, o atacante do Karabag, 28 anos, para mim é uma incógnita, não vou ficar falando de jogador que eu não conheço, né? Um companheiro nosso, o Cristiano Oliveira, que trabalha no canal Mundo na Bola no YouTube, ele viu mais de 10 jogos do cara para avaliar e fez elogios, disse que é um bom jogador, gostou bastante. Vamos ver como é que vai ser. Também é aquela coisa, né? O pessoal agora virou moda, tem que ter o scout. Isso aí é trabalho de scout, é um jogador de um mercado muito paralelo ali, Azerbaijão. Então você analisa o jogador, vê como joga, o nível que ele está e se ele vai se encaixar naquilo que o seu time quer fazer. O que eu acho que é interessante é as contratações, de fato, parecem agora pensadas na montagem de um time. O Boto e o Felipe Luiz. Então, o Juninho não é porque ele é um medalhão, não é, ele é desconhecido. Porque o jogador tem características que eles entendem que é um atacante que vai fazer o trabalho que eles querem. Um cara com a característica que eles imaginam necessária para o time. O Jorginho, a mesma coisa, o meio-campo com essa característica. Vão ter que buscar um zagueiro, pelo menos. A mesma coisa deve acontecer. Eu acho que isso é evolução. Porque o Flamengo fez muitas contratações, como todos os times brasileiros fazem, né? Sem pensar no time, né? Pensa assim, fulano, opa, o é midiático, esse aqui é bom de bola, esse aqui vão trazer. E pensa-se muito pouco naquilo que o time pretende fazer. Eu acho que isso é um sinal interessante. Vamos ver no longo prazo se vai se transformar de fato em algo positivo. Mas a intenção é boa. Porque isso não é muito comum aqui no Brasil. Isso não é muito comum. Times, eu falei agora do Sevilha, times como o Sevilha fazem muito isso. Tanto que vira e mexe ganha a Liga Europa, ganha quase todo ano a Liga Europa. Por quê? Porque monta boas equipes, encaixa os jogadores, busca os caras que têm a característica certa. O próprio exemplo é o Daniel Alves, que ele veio buscar o Daniel Alves no Bahia. No Bahia. E praticamente na base do Bahia, né? Não chegou a chocar muito. Não, Bahia não, na base. Brasil Sub-20. Jogou bem pouco no profissional. É seleção Sub-20. Ele jogou 2 anos no time principal e já caiu fora. E o Flamengo ganhou essa disputa aí, uma negociação com o Sevilha também, né? Que é algo que a gente tem que ressaltar também. Até um tempo atrás, seria inimaginável um clube brasileiro ganhar uma transferência. 6 por 1, né? Tem 6 por 1 ainda. Seria inimaginável a gente imaginar um clube brasileiro disputando essa. É a mesma coisa, agora falando, o Flamengo, mercado se o Flamengo tirar o Jorginho, europeu. É 7 por 1, a Libra é mais ainda. E o Jorginho, você até falou do Palmeiras, o Raí Monteiro, que é o nosso companheiro aqui de Jovem Pan, ele conversou com os empresários do Jorginho e perguntou essa história do Palmeiras, e os empresários do Jorginho disseram que não ofereceram um jogador para o Palmeiras, porque a informação que saiu é que tinha sido oferecido e tudo mais. Aí eles acreditam que um intermediário teria oferecido, sabe? Aqueles caras que entram no meio... de janela agora, todo mundo oferece. Que se aproveita da situação, imagino, como o Palmeiras está indo atrás do Andréas, tem o Jorginho também, que é volante, joga ali no meio, para tentar ganhar uma grana ali no meio de uma negociação. Só que a Leila até falou no evento ontem que nem oferecido foi o Jorginho. Então, essa história do Jorginho parece que não de nenhuma forma. Nossa, Leila isso avançou. Falou do Jorginho também. Falou do Jorginho. Coitado do patrocinador. Falou do John Arias. E a gente falou que o Fluminense não quer negociar o Arias. Já conversou lá e foram muito diretos. O mercado nacional não vende o Arias. Falou sobre tudo, a Leila Pereira. Mas tá aí, Flávio. Boa contratação pro Flamengo, se vier mesmo, se for confirmada aí essa informação? Eu gosto desse tipo de jogador. Eu acho precioso. Jogador que toca bonito na bola, joga bem, cabeça erguida. O Mauro citou, né? Ele seria quase que um segundo volante, né? Um cara que
pouco assim da característica do Gerson. O Gerson chegando um pouco mais, Jorginho um pouco menos, mas um jogador de um nível muito alto. Mesmo, reserva do Arsenal tá bom pra caramba, né? Eu acho ele e o Rodrigo o mesmo estilo de jogo. É cara que dá ritmo pra time e tal. Por trás, tá com a bola. Uma bela contratação. Se vier, será um reforço bastante considerável. Ressalvante aquilo que o Mauro já fez, né? 3 anos, acho que é muito tempo. Mas, se é essa a condição, tem que fazer a conta de 1 ano. Tem uns carros velhos que eu comprava, aí eu pagava e fazia a conta. Se ele durar 1 ano, ele vai me custar isso por mês. Eu comprava ou não comprava. Mais ou menos isso. Os números do Jorginho pelo Arsenal. Disputou 18 partidas na temporada atual, sendo 10 jogos como titular. Na temporada passada, jogou 36 partidas, sendo 24 delas pelo campeonato inglês, 10 como titular também. Com a camisa da seleção italiana, ele atuou pela última vez em 24 de junho contra a Croácia no empate em 1-1, Vampeta. Seria um bom negócio para o Flamengo, o Jorginho, hoje? E ele batia pênalti, né? Ele jogou no Chelsea. Ele era do Chelsea, né? Ele era do Chelsea. Do Chelsea, era o principal volante do campeão europeu com o Chelsea. Bem à frente, ficou um momento da carreira bem à frente do Rodrigo, que ganhou agora com o melhor do mundo, junto com o Vinícius Júnior, ficou machucado. No Chelsea era o principal jogador da seleção italiana. Aí vem aquele negócio de a seleção da Itália não ir para a Copa do Mundo, né? Acho que perde pênalti contra a Macedônia do Norte, se não me engano. É a Macedônia do Norte. Foi. Ela empata com a Macedônia do Norte. E tem um pênalti no jogo e ele perde. Dali pra cá, ele cai no Chelsea, o atleta leva ele pro Arsenal, aí tem problema de lesão, tudo. Mas se vi mesmo, é um grande jogador de meio campo. Até quando foi cogitado no Palmeiras, né? Eu cheguei a comentar aqui, porque o Palmeiras está buscando o Andrés. O Andrés é um pouco mais jovem. Sabe o que os caras fez com o Andrés Pereira agora? Deu até a faixa de capitão. O português meteu a faixa nele. Está sendo valorizado. E hoje ele joga hoje Fulham e West Ham. Isso. E eu tô olhando a escalação aqui, ele tá em titular. E o técnico já disse que é titular lá. E deu a faixa, sabe? Já meteu a faixa para não deixar sair. É importante. E alguns colegas lá, não sei, saíram informações de alguns jornalistas que cobrem o Fulham, dizendo que o Fulham vai dar uma valorizada até no quesito financeiro para ele poder ficar lá. Meteu a faixa, né? Então tá muito difícil esse negócio pro Palmeiras, né? O Palmeiras não desiste, mas tá muito difícil de acontecer realmente. É que o jogador também não quer fechar as portas, né? Não quer fechar as portas pro Palmeiras. Não é por nada, ele tá na Premier League, né? Não é por nada, ele tá jogando apenas ele joga, né? Vai jogar daqui a pouco, eu tô olhando aqui, ó. Aqui ele viria disputar o Campeonato Paulista, quer dizer, eu acho. Por exemplo, se você chegar agora, Mauro, chegar agora às 4h30, 5 horas da tarde, ligar a televisão, meter lá no os canadinhos, tá jogando. E os caras deu a faixa de capitão pra ele agora nessa Copa, na Copa. Eu vi uma matéria outro dia, setorista do Palmeiras, não, porque ele ficou no banco contra o Ipswich, que seria um sinal de que... Não é sinal de nada, amigo. É sinal de que ele foi poupado contra o Ipswich. Rodízio de jogos. Contra o Watford agora no final de semana, que foi o jogo da FA Cup, da Copa da Inglaterra, ele já atuou. Foi esse jogo que ele foi capitão. Exato. Ele voltou, ele ficou na reserva, entrou durante o jogo contra o Ipswich, foi empate, Premier League, aí no jogo agora com o Watford já jogou, e hoje vai jogar de novo. Ele é titular do time. Então, assim, não tem muito sentido um time da Premier League vender um jogador para o Brasil, a não ser que o clube oferecesse um valor absurdo, que é quase impossível, né? E ele teve uma proposta, né, do Olympique mais cara do que a do Palmeiras. 25 milhões, não venderam. Assim. E aí fala, mas o jogador quer vir. Eu sempre, cara, o jogador vai falar o quê? Alguém fala, o Palmeiras quer contratar você. Não quero, não. Não vai falar um negócio desse, né? Vai falar sim, claro, gostaria muito, é um orgulho, uma honra ser lembrado e tal. Por quê? Ele sabe que daqui a pouco ele não vai ter mais espaço na Premier League, que é o que está acontecendo de repente com o Jorginho. O Jorginho, se aceitar vir para o Brasil, pro Flamengo, qual seria o motivo? Ele já está na reserva, ele era titularíssimo no Chelsea, no Arsenal. Agora virou, ano passado, a temporada passada já virou reserva. Já não era titular mais. Agora, mais ainda, a tendência é o quê? Ele perder mais espaço. Ele vai ter um contrato terminando no meio do ano, né? Ao contrário do Andrés, tem um contrato que está acabando. Ele garante 3 anos. Aí é aquela escolha. Eu vou para um time menor na Europa, volto para a Itália e tudo, fico aqui mais tempo, ou vou jogar na América do Sul enquanto eu ainda consigo ser competitivo para disputar títulos. O Felipe Luiz veio dessa maneira. Ele não queria vir no começo, em 2019, ele agora acabou ficando como técnico. A mulher dele é espanhola, ele não queria vir para o Brasil, queria continuar na Europa. Só que nenhuma proposta sedutora apareceu, claro. O Atlético fez uma homenagem para ele se despediu do Atlético de Madrid, mas ele teria opções aqui, em times pequenos, brigar para não cair e tal. Aí ele passou um mês de Copa América 19 jogando aqui no Brasil, né? A Copa América foi aqui, aquela que o Neymar não jogou, que está machucado, né? O Brasil ganhou, o Cebolinha jogou bem até, né? Contra o Peru na final, né? Exato. Aí, naquele período,
é que ele foi amadurecendo a ideia. Aí teve também um trabalho ali, o Flamengo foi convincente, né? O Diego Ribas também tinha jogado na Espanha, no Atlético, né? Aí as mulheres ficaram juntas, a mulher dele ficou lá com a mulher do Diego Ribas, fizeram aquela aproximação. O Diego articulou junto ali com o Flamengo. O Landim era o chefe da delegação, então conversava, como é que você vai para lá e tal. O cara foi pensando, cara, vou ficar aqui, vou tentar aqui. E acabou que ele ficou, agora como técnico. Eu acho que o Felipe Luiz vai virar um ótimo técnico e vai voltar para a Europa. Porque ele é um atleta europeu. Ele jogou muito pouco tempo no Brasil, no Figueirense e no Flamengo, no comecinho e no finalzinho da carreira. Mas o grosso da carreira dele foi lá fora. Então, assim, ele tem uma mentalidade... se ele fizer sucesso aqui, que nem o Simeone, era técnico do Racing. E foi para virar a lenda do Atlético de Madrid. A tendência é ele um dia voltar para lá, porque é um nome conhecido lá. E um cara que fala as línguas e tal, não vai ter dificuldade... É natural que ele... O Simeone aceitou time pequeno, ele ficou um tempo em time pequeno, andou no Cagliari, se eu não me engano. Ele não foi direto para o Atlético de Madrid. Sim. Teve que aceitar os times menores. E hoje é o treinador bem mais pago do mundo. Simeone tem um ideia dele. Ele voltou, estava no Racing, saiu e voltou para lá. Ele tinha passado antes. Aceitou o time menor, ao contrário do Gallardo. O dia treinou, acho que foi o Alavés, se não me falha a memória. Almeria ou Alavés? O Zubeldia treinou um time pequeno também, né? Tem que ser assim. Não deu certo. Entrar. Os técnicos argentinos, eles são muito mais, digamos assim, desapegados ao mercado deles, da Argentina. Alavés, né? E se submetem mais a isso. Um técnico do Alavés não ganha um técnico de um time aqui no Brasil, de Série A. Se bobear, ganha menos que o técnico do Criciúma, que foi rebaixado. Os salários não são tão altos. Agora, talvez sim, por conta do câmbio, né? Então o cara vai para lá de repente ganhar um salário que é muito menor. Sei lá, um técnico. Projeto de trabalho. Um técnico que ganha $100 mil. Vamos lá, $100 mil. São 500 mil reais. O cara vai ganhar $30 mil, $40 mil. Que é um salário, entre aspas, baixo para o padrão. Então aqui os caras não querem sair. Por isso essa reação toda com os técnicos estrangeiros, é a reserva de mercado, estão perdendo mercado, estão tendo que disputar com os gringos. E para eles era muito cômodo. Qualquer técnico que ganhava 200, 300 mil há um tempão. Não é só a Série A, não, na Série B também. Série B também, então o cara falou, para que eu vou para lá? O salário de treinador de Série B é 300, 400 Na Argentina paga-se menos, a língua é a mesma, o mercado espanhol, especialmente, é muito atraente para eles. E os caras têm mais essa ambição de tentar ir para lá, de tentar chegar no primeiro mundo da bola. Aqui no Brasil, quem tenta isso? Por exemplo, só tem lá, não é nem o primeiro mundo da bola, mas tá no México, lá o Jardim. Você vê treinadores argentinos e espanhóis no mundo todo. Acho que no mundo todo deve ter mais treinadores espanhóis ou argentinos e portugueses. Sim. Espalhados pelo mundo. Você pega, o Braga não paga $100 mil para um treinador. Imagina. Não paga. Aqui os caras ganham aqui $100 mil. Sim. Muito mais até. Né? Falando nosso idioma e dentro de casa. E por isso que os portugueses estão vindo. Sim. E tá vindo vários treinadores argentinos para cá. Na Argentina não paga isso. Não paga, de jeito nenhum. Em cima do Porque o treinador do Vélez agora ele abriu mão de jogar Libertadores, jogar tudo. Campeão e tudo. Para vir pelo Cruzeiro. O Abel Ferreira tava, não sei agora no Manchester United, mas ganhava mais que o Rubem Amorim no Sporting. Rubem Amorim que agora foi para a Premier League. Ganhava mais. Eu duvido que o Sporting pague o salário. E aí o Sporting ficou sem técnico. O Abel Ferreira pode ir para lá, mas ele tá ganhando muito mais aqui do que lá. Esse mercado do México, que foi citado pelo Mauro, ele é um mercado que o próprio argentino e o uruguaio usa muito, até como ponte para o futebol europeu. O México, ele, por qualquer razão, ele tem um intercâmbio muito maior. Agora tem um pouquinho menos, né? Tem um intercâmbio muito maior, até com jogadores da Europa. Eu acho que o caminho mais fácil para um técnico chegar à Europa é mais fácil chegar pelo México do que chegar pelo Brasil. E lá há mais tempo tem jogadores de várias nacionalidades nos times, né? O time mexicano tem vários. Você vê na Premier League só tem um jogador mexicano. Você se habitua mais também a lidar com um jogador. Aqui no Brasil, os técnicos, agora, os brasileiros, vai ter vários estrangeiros, lidando com jogadores estrangeiros vários, porque não tinha isso. Há pouco tempo atrás a gente ouvia, o técnico tal não gosta de estrangeiro, né? Não vou ficar aqui citando, mas eu me lembro de alguns. Não gosta de estrangeiro. Eu não gosto de estrangeiro, ele gosta de jogador bom, porra. Você falou, o Flamengo e o São Paulo, acho que abriu... Mbappé vem aí, não gosta de estrangeiro, porra. Acho que o Flamengo e o São Paulo abriu um pouco o treino agora nos Estados Unidos, aí os caras estavam falando que o Felipe Luiz, você vê que você falou agora do idioma, né? Ele cumprimenta os brasileiros, fala com os brasileiros em português e com Varela, com... Espanhol. Tudo em espanhol, né? Sim. Isso aí que o Mauro está falando, eu já falei disso aqui, uma receita de brincadeira do Lucatoni, que é muito amigo do Guardiola. Eles estavam jantando, aí o Lucatoni abre assim o vídeo e fala assim: cara que acabou com o centroavante, acabou com a minha profissão. Aí ele diz assim: não, eu tenho centroavante, eu tenho o Haaland. Aí o Lucatoni morre de rir e fala assim: você não gosta de centroavante ruim, né? Fala assim. E assim termina a conversa. Eles dois